Saudações alvinegras, o meu nome é Guilherme e este é o podcast Irmandade Corintiana número 52. E aqui do meu lado direito está o Edson, nosso anfitrião da noite. Estamos na casa da Cena Cervejeira. Estamos direto aqui do escritório da Cena Cervejeira. Obrigado aí pela presença de vocês nessa minha primeira participação do ano. Do lado direito do Edson, um pouco mais longe de mim, agora está o Fábio, meu irmão Fábio. Um pouco mais pra direita, quase ali ao lado do Temer. Cá estou. Não, eu ia falar do Fábio. Calma, não precisa ir tão longe assim. Não quero estar junto, né? Na extrema direita. Diga-me com quem andas, não estou andando. Você tá quase no Prona. Mas enfim, estamos aqui, mais uma Irmandade, mais uma semana pro Corinthians. Uma semana bem mal ou menos, mas, né? Pelo menos estamos aqui tomando uma cerveja e comemorando, né? Comemorando o que, Gibson, aqui do meu outro lado direito? Cara, comemorando que não deu vexame, pelo menos, né, cara? Mas que foi uma semana dificinha, foi, né, cara? Mas que foi feio. Alguns deram um certo vexame aí. É, bom, isso é verdade. E vamos para os destaques da semana, edição. Qual seria o seu destaque essa semana? Eu já vou começar com uma bomba, né? Uma polêmica? Opa, o corneteiro vai soltar. Vamos lá. A bomba que amanhã toca a sirene. Toca a sirene O lá no CT parque. Joaquim. Quem vai ser preso? Não, amanhã o Corinthians deve anunciar a contratação. A troca do Giovanni Augusto e a chegada do Valdívia, o meio de campo do Internacional. O Valdívia é bom mostrar a diferença. Não é aquele do chutinho fake. Não é o Valdívia Chororô, é o Valdívia Pikachu, né? Não, é o Valdívia, o genérico que... É o craque, né? Que foi muito bem aí nos últimos anos, mas depois daquela contusão no joelho não foi bem, mas o Corinthians e Internacional já acertaram essa troca, só falta acertar com o Valdívia e provavelmente amanhã deve ser anunciado essa nova contratação aí. O flerte é antigo, né? O Valdívia já postou em outros momentos no Instagram dele, no Twitter dele, fotos dele com torcedores corintianos. E os torcedores do Inter, obviamente, ficaram putos, xingaram pra cacete. Mas acho que rola um flerte antigo aí. E é o momento, ele tá em baixa agora, né? Porque voltou de contusão, não jogou bem desde que voltou de contusão. Pô, se tivesse em alta, não iam trocar pelo Giovanni Augusto, né? Mas ele vem por empréstimo, viu? Até o final do ano. É o mesmo esquema do Marlone, né? Com o Cleiton. Então ele não vem em definitivo, ele vem até o final do Brasileiro. E é legal relembrar os amigos da Irmandade que o Edson já soltou umas bombas aqui que se confirmaram. A principal delas é a do Damião. Ele falou no final do ano passado que o Damião chegaria. Mas então, o Damião tava acertado. Então a fonte dele é quente, isso eu garanto, entendeu? O Damião tava acertado, só que o Flamengo não liberou. O do Valdívia é 99%. Parece que a informação é boa dessa vez. Eu confio mais. Bacana. Deixa eu tirar uma dúvida. O Valdívia tá em que time atualmente? O Internacional de Porto Alegre. Que por acaso é o quê? É o próximo adversário do Corinthians na Copa do Brasil. Foi quando a gente apostou no... A gente apostou no sorteio que o Corinthians... Bolão, no bolão. É verdade. Que você não pagou. Vamos demonstrar aqui ao vivo pra todo mundo que o corintiano é honesto. Não, vou ter que pagar, né? Mas isso aqui, ó... 20 reais, cara. O cara tá me pegando vendo? 20 reais. A gente vivemos aqui coletar. Postei que o Corinthians ia pegar o Joinville e se apostou no Internacional, filha da mãe, né? Não. Acertou. E o seu destaque, Fábio? Qual seria o seu destaque? Depois, 20 reais mais rico? O meu destaque tem até um pouco a ver com 20 reais mais rico. É como esse torneio Campeonato Paulista se tornou uma coisa tão desinteressante no meio do calendário. E virou mesmo uma coisa caça-níquel, que nem eu aqui na casa do Edson, só pra coletar dinheiro mesmo. Porque é isso, os times não estão nem interessados muito no campeonato, os times do interior têm um interesse financeiro, porque alguns deles é o único campeonato de maior porte que jogam, então eles fazem a renda pro ano ali. Os times que não estão na Série A, B ou C, também o torneio chega a ser classificatório pra Série D, mas pros grandes não tem interesse nenhum. E fica essa coisa. Palhaçada, o Corinthians esse joga negócio desinteressado. da Linense de vender o jogo, e aí vender o mando. acontece isso, o Linense precisa de dinheiro, vou vender o mando de jogo. O Palmeiras vai jogar no Pacaembu, o Santos vai jogar no Pacaembu. Ninguém tá nem aí pro campeonato pra ganhar jogo, eles só querem ganhar dinheiro, é isso. Mas é a verdade, né? E a premiação do Paulista é muito boa, na verdade. É boa. Parece que ganha até mais do que a Libertadores. Financeiramente, o prêmio é maior, né? Claro que as rendas dos jogos e tal é outra história. A visibilidade do campeonato, enfim, é outra história. Mas é realmente um campeonato que tá
fadado a terminar se continuar desse jeito. E é uma pena, assim, porque eu acho que ele poderia ser melhor aproveitado. A gente aqui cresceu com o Campeonato Paulista sendo até mais importante que o brasileiro em certos momentos, né? No começo ali. E vimos o Corinthians fazer grandes conquistas nesse Paulista, né? A gente lembra... 77 a gente não lembra porque, enfim... Mas 88 a gente lembra bem, o gol do Viola foi coisa bonita. 82, né? O bicampeonato, 82, mas foi o que você falou, foi um bom campeonato. Hoje em dia seria um campeonato bom para os times do interior, para se manterem em atividade durante o ano. Agora já, isso é só rentável para a Federação Paulista de Futebol, que ganha na renda, que organiza de certa forma e leva algum. Vende os direitos de TV. Para os times grandes, na melhor das hipóteses, funciona como um aquecimento do pré-temporada, ano. Pré-temporada, para dar uma tunada no time. Mas isso acaba, eles limitam você escrever 28 jogadores no início da temporada, sendo que você está formando elenco. Isso também atrapalha, mas é o que você falou. É uma questão bem polêmica, essa questão de ser um campeonato caça-níquel e que poderiam ver uma outra solução para ter um campeonato no começo do ano, né? Exatamente. Mas vamos ao próximo destaque. E o seu destaque, Gibson? Qual seria o seu destaque? Meu destaque é quase uma reedição da semana passada, que eu falei também sobre aquela falta de vibração, aquela falta de gana do Corinthians estar se perdendo. E, cara, essa semana, principalmente ontem, né, cara? Cara, sumiu de vez, impressionante, cara. Impressionante que ninguém tá afim de ganhar jogo nenhum. Ninguém tá afim de correr, ninguém tá afim de dividir bola. E sumiu, cara, bicho. Eu vou um pouco... Eu entendo o que você tá falando e eu concordo até num certo sentido, mas eu vou, em parte, contra o que você estava dizendo, já dando o meu destaque aqui também, misturando o seu destaque no meu destaque. Eu nunca pergunto qual é o seu destaque, você vai furar o meu, né? Tudo bem. Cansou de ficar dando dica assim pra chamar ele. Não, porque eu acho que o meu destaque é o limite do time. Acho que o Corinthians chegou no seu limite. Chegou no teto. O time é esse, a gente tem que se resignar. O time é esse, vai jogar isso. E eu acho que o time até tá jogando com algum esforço físico. Às vezes, isso vai nos dar um jogo interessante, como foi contra o Palmeiras ou contra o Mirassol. E às vezes vai dar um jogo feio, que nem esse do Botafogo. Eu acho que a qualidade técnica do time é fraca mesmo. A gente tem ali o Arana, que é muito técnico, tem o Jadson, que tá retornando e tal, tá achando o seu bom futebol ainda, mas ele sozinho também, quando ele foi sempre a referência do time, nos times passados que ele jogou, ele também não rendeu tanto. No Corinthians em 2015, ele dividia bastante a responsabilidade com o Elias, com o Renato Augusto, até uma liderança com o Gil e tal. Então, nesse momento, o limite do time é esse. E a gente tem que aceitar isso. Não vai jogar bonito. O futebol é isso, entendeu? Eu acho que é um pouco... O que vocês acham? Eu concordo no seu limite. Eu acho que o time tá chegando... se não tá no limite, tá chegando no limite. Mas o que podia justamente fazer o time jogar um pouquinho melhor, render melhor, é a vontade. É entrar com um pouquinho mais de... Mas eu não vou entrar... Eu vou entrar um pouco na dança aí e falar que eu discordo, cara. Eu acho que não chegou no limite ainda, não. Tem muito que se entrosar entre Jadson, Rodriguinho e o resto do meio de campo ali. Os dois jogaram juntos o quê? 1, 2 vezes no ano. O Jadson ainda tá encontrando a forma de jogo dele. Tem a troca aí que o Edson já soltou a bomba aqui pra falar. Você põe esse meio de campo aí com Maicon, Valdívia, Rodriguinho, Jadson, todo mundo junto aí, o Pedrinho talvez. Pô, cara, esse é um meio de campo extremamente habilidoso e que pode trazer muita alegria, mas precisa sim ter um treinamento melhor. Precisa sim ganhar entrosamento, ganhar corpo, ganhar time. Eu acho também que foi ruim o time não ter dinheiro. Bom, porque a gente revelou vários jogadores da base que eram promessas e estão se tornando realidade. Por isso que até o Fábio não concorda, porque o limite ainda está para vir. A gente não sabe, nesses mata-matas agora de abril, que a gente vai ter realmente um parâmetro até onde essa molecada do Corinthians pode chegar. Eu me recuso a acreditar que esse time que jogou ontem contra o Botafogo é o limite no Corinthians em qualquer ano. Eu acho que sim, o Jadson pode se entrosar mais com o Rodriguinho, mas eu não acho que a gente vai conseguir produzir sempre muito mais do que isso num dia pouco inspirado deles, por exemplo. Eu acho que o limite do... Enfim, eu não vejo muita salvação. Eu acho que no ano passado a gente ficou muito esperando a salvação do banco, né? Sempre quem tava no banco era a salvação. Então... por que não colocar o Guilherme? O Guilherme era a solução. Quando jogava, não jogava nada. O Marlone, coloca o Marlone. Tem que parar com isso, assim. A esperança não tá no banco, a gente não vai melhorar. Acho que é esse que eu quero dizer. Que deprê, cara. Eu acho que a gente tem que... Que deprê. Não. Tá começando o ano ainda, pô.
acho que no início a gente fica um pouco deprimido, talvez, mas no momento que a gente sabe o limite que o time pode chegar, a gente não para de exigir mais e, na verdade, começa a incentivar. E aí talvez o time surpreenda, é isso que eu quero dizer. Mas eu acho nesse sentido, o time pra esse ano, se a molecada, o Corinthians quer engrenar uma série de vitórias, é a questão da confiança. Se a molecada pegando confiança, porque qualidade eles têm. O próprio agora, a gente vai falar do jogo de quarta-feira, o Léo Jabá acabou de fazer o primeiro gol no profissional. O Pedrinho, que tá se autoafirmando, já jogou, teve alguns jogos que ele foi bem, vai ter essa oscilação, mas temos o Guilherme Arana, além do próprio centroavante que agora voltou a treinar essa semana, Sim. o Carlinhos. Então a gente tem bastante esperança com esse. Chegando o Valdívia, esse time, o Rodriguinho, se entrosando mais com o Jadson, eu tenho esperança sim no Campeonato Brasileiro. Claro, Mas- pra título ainda é muito cedo, Então, mas mesmo pensar... com todas as limitações do elenco, e na verdade o problema é que a gente não... Eu concordo numa coisa que o Guilherme falou. A gente não dá de ficar olhando pro banco pra ter solução, cara. A gente não tem banco, a gente não tem dois times. A gente tem um time e ali uns 2, 3 caras que podem entrar pra dar um help em alguma mal coisa. e de vez mal em- um É. time. Mesmo, Não, exatamente. na verdade. Tem uns 2, 3 caras ali que quando entram, não comprometem. Ter limitação técnica, todo mundo sabe. O único jogador que a gente tem realmente que tá jogando técnico e bonito é o Arana. Né? O resto não tem o toque de bola dele, o cruzamento dele. E, cara, bicho, tem que ser na força, tem que ser na raça. E não tá sem raça. O time tá jogando mole, tá jogando macio. Não é pra jogar assim, cara. Bom, vamos falar do primeiro jogo dessa semana. O último jogo da primeira fase, interminável primeira fase de 12 jogos do Campeonato Paulista. É uma fase curta, mas parece que não termina nunca, porque tem um monte de jogo inútil. O último jogo foi contra o Linense, que no momento era o líder do grupo que ele estava participando, e o Corinthians meteu 3-1. Mas era aquela grande ambiguidade, né? O time era líder do grupo, mas carregava consigo a pior defesa do campeonato. E tá no grupo do outro time, do São Paulo, que também tá com uma defesa, assim, das mais vazadas. O Corinthians manteve o histórico, né? O Corinthians teve uma média aí, fez 10 gols nos 3 jogos anteriores contra o Linense e chegou, meteu 3 que pra manter a média ali. A única diferença é que não tinha tomado nenhum nos 3 anteriores e agora tomou um. Deixou passar umzinho aí. Foi bom que nesse jogo no meio de semana jogou o Kaique, um goleiro que é promissor também, foi muito bem no jogo. Verdade. O Léo Jabá foi muito bem nesse jogo, ele também não estava... O Jabá marcou o primeiro gol, né? Finalmente, o primeiro gol do Jabá Tava com a na camisa hora, do né? Corinthians. Um cruzamento Isso. muito bom do Arana, Outro, né? pra variar. Foi bonito até ver o garoto chorou, né? Depois do gol, se emocionou. Mostra que ele realmente se importa com o Corinthians, que veste a camisa com prazer, com raça. claro. Que ama o clube, que tava falando, que acontece desses jogadores veteranos que vêm medalhões, não estão nem aí. Então, parabéns pro Jabá que fez o primeiro gol. Depois do jogo, ele ainda cantou parabéns lá pra vovó da Fiel. Exatamente. Parabéns pro Jabá, parabéns pro Jadson também, que fez o primeiro gol Na dele volta na dele. volta dele ao Corinthians. Foi eleito até Né? o craque da rodada no meio da semana, né? E Pela aí Irmandade. ameaçou com esse gol disputar a artilharia da Arena com o Romero, mas aí o Romero foi lá e resolveu fazer o primeiro dele também no ano, né? Com uma assistência do Com uma Jadson. assistência do Jadson, né? Lembrando que no dia anterior o Romero fez o duelo com o Neymar, né? No jogo do Brasil, né? Craque, só craques, né? O jogo das estrelas sul-americanas. O duelo com o Neymar. Ele no banco, né? E o Neymar matando a pau no campo. O Romero é o nosso folclore, meu. Tem que ter o paraguaio, né? Pois é, mas eu queria só aproveitar, ele falou do Kaique, o Kaique fez lindas defesas no primeiro tempo. O jogo contra o Linense foi um jogo daqueles pra dar uma esperança pro Corinthians, em vez de ter essa coisa deprê que o Guilherme trouxe aqui no começo, do nosso podcast, foi um jogo pra dar uma esperança, porque foi um jogo jogado, tanto o Linense quanto o Corinthians buscando, indo pra cima e tal. E parecia assim Isso é verdade. O Linense não se É. fechou, né? Até E- porque eu tendo a pior defesa do campeonato, acho que não adianta E muito. parecia que tava com gana, assim, os dois times querendo fazer alguma coisa e tal. A molecada que tava entrando, aí o Linense chutando várias de fora da área, falando, vamos testar esse moleque, e o moleque correspondendo, fechando o gol ali, várias Eu defesas tinha visto já elásticas. um jogo dele no ano passado do Brasileirão, que o Cássio, Corinthians e Botafogo, o Cássio tomou um gol e se insistiu mal no meio do intervalo. Ele exatamente. entrou no segundo tempo e mostrou segurança. Não, o garoto merece. Teve o contrato renovado há pouco tempo, né? Uhum. Então, ele... E o Walter foi inscrito no campeonato, mas vocês acham que o primeiro reserva o Cássio é o titular, né? Ninguém vai tirar o Cássio de lá tão fácil assim. Mas ele o primeiro reserva é o Kaique hoje ou é o Walter? Então, eu vi uma Acho que é o declaração. Kaique. Eu vi uma declaração do Carille. Carille recentemente falando que o primeiro reserva ali é o Walter.
Não, o Walter, Ah, pelo mas histórico quando o dele no Walter clube, tiver né? fisicamente Sim, bem, ele sim, ainda sem não dúvida, está, sem né? dúvida, Ele tá sem retomando Não, mas agora. é uma posição que o Corinthians está bem servido, isso a gente não vai ter problema. As outras posições que a gente precisa é um reserva imediato para o Guilherme Arana, um outro zagueiro, mais uma reserva dupla de pro Fagner volante. também. Um reserva. O Léo Príncipe tá indo muito mal. Bom, então esse foi o jogo contra o Linense, o último jogo dessa primeira fase interminável. Foi o do jogo Campeonato animador. Aí Paulista. Foi um depois jogo veio... animador. Mas eu acho que esses dois jogos, agora a gente vai começar a falar do jogo contra o Botafogo, o jogo de sábado, eles mostram um pouco como o Corinthians é no campeonato, né? Eu acho que quando um jogo é mais aberto, o Corinthians talvez até consiga criar alguma coisa. Quando o jogo é mais fechado, como esse contra o Botafogo, que o Botafogo também sim. tem uma das melhores defesas do campeonato, Sim, e jogou sim. fechadinho, O time o se Corinthians complica, não consegue né? ultrapassar, ele não consegue chegar no gol adversário, ou quando chega, não tem poder de finalização, né? Ontem eu fiquei com raiva. O Neneca, que tá com a barriga maior que a minha, não fez nenhuma defesa. Pô, sacanagem. Não, o é Neneca brinca- agora, não, hein, pelo velho? amor de Puta Deus, grila. Você vê o goleiro na televisão ali, não chutaram uma bola no gol pra testar o reflexo do goleiro do Botafogo. Ele fecha o gol. Ele tá fecha dizendo, o gol, por isso realmente. Por Não isso sei que é se uma das você defesas lembra- menos Não vazadas. sei se você né? lembra daquele goleiro famoso chamado Juca Baleia. O Neneca também é parecido com ele. Não, mas eram realmente duas das melhores defesas, a segunda e a terceira melhor defesa do campeonato, e dois ataques bem medianos, assim, né? O campeonato tem 16 times, o Corinthians tem o 11º melhor ataque, isso porque meteu 3 no Linense agora, né? E o Botafogo deve ser, sei lá, o 12º ou 10º, né? Tá por aí. Então, era um time, era um jogo que a perspectiva era de ser sofrível mesmo. Mas não esperava que fosse tão sofrível, né? Porque faltou realmente muito qualidade. Faltou... Foi um jogo muito ruim, né? É, Muito O ruim. Exatamente. Carilli vem da escola do Tite, né? Antes do Tite ser esse mega técnico, era conhecido como Empatite. Ah, sim. E o Tite de 1-0, que o Corinthians teve várias vitórias. E Ganhamos uma Libertadores, Antes um de ser o brasileiro e um empatite, mundial, assim. o Edson chamava de fora Tite. né? Não, falei algumas vezes aí, né? Mas acontece. Mas o Carilli, eu boto confiança nele, mas ele é um técnico que... Ele não preza o ataque, é um técnico mais conservador, até com o material humano que ele tem também. É isso que eu ia falar. Eu acho que ele tá fazendo o trabalho correto. O time tem que começar forte pela defesa. Não levar gol é o primeiro passo pra ganhar. Nesse caso, do Corinthians, né? Eu lembro que o time de 2005, né, com o Márcio Bittencourt, também era um auxiliar que virou técnico. Era um time que marcava muitos gols e levava também muitos gols. Os jogos eram fantásticos, né? Eram viradas, eram goleadas, enfim. O Marinho na zaga. Então. Mas eu acho que o tempo agora é outro, né? Acho que a gente tem que segurar melhor. Eu acho que a gente não tem a criatividade que aquele time tinha, que tinha o Tevez, né? Já começava por aí. Tinha o Jô. Tinha o Jô também. Mas você... Esse elemento continua, né? A única Mas você semelhança não entre os concorda, dois no times. jogo de ontem, jogar com apenas um atacante, fica difícil também. Não, é o esquema que ele tá optando, né? Ele já vem jogando nesse esquema, o tal do 4-1-4-1, que às vezes quando ataca, o Romero chega mais na frente como atacante, às vezes, o Jabá depois quando entrou também, enfim, o Cleiton, né, que fez a estreia, é bom te dizer, o Cleiton que chegou agora, que foi Cleiton trocado. estreou. Cleiton fez a que veio do estreia. Atlético Mineiro. Não, mas o jogo de ontem era quantos passes não foram ali interceptados, né? Porque foi aquele passinho feito sem vontade, aquele passinho que parece que tá com a perna pesada, dá aquele toquinho Mas E- ontem... sem convicção, Foi um sabe? dos jogos assim? que a gente mais errou passes, né, no campeonato. Não, foi bizarro. Como você falou no meio do jogo, né? Parece que o time se conheceu ontem. Tá jogando a Mas ontem, pré-temporada. acompanhando o jogo, eu vi até o repórter de campo que tava falando que o Carilli tava pedindo pro Cássio mandar a bola no Romero. Como é que mandar o Romero? O Romero não consegue nem cabecear claro. nem chutar. Tava rifando a bola. Em vez de sair jogando com a zaga, Não tava... fala do E o Romero. Cássio que- também tem aquele passe preciso, né? não, Tem algumas coisas que não dá pra entender. não fala do Romero, que eu fico lembrando daquele lance lá, cara. O Romero teve- ontem, ele tava com o taco espirrado. Teve o Faltou destaque giz aí. ali, né? Faltou giz, né? Com a entrada do Cleiton, teve esse destaque aí que acho que foi o único lance relevante que ele pegou na bola pela ponta esquerda ali. Enxergou Ele bem a jogada, Chegou né? pra jogar, tocou na entrada da área aí pro Romero arrematar, né? E a bola foi pro lateral. O Bandeirinha que dominou, Espirrou. no fim das contas depois, né? Pior, mas o Romero, pelo menos ele é esforçado, a gente não pode reclamar. Ele já salvou o Corinthians em várias oportunidades. Em várias Pelo menos oportunidades, é esforçado. É verdade. Mas o que vem agora então pro Corinthians? Agora, nessa quarta-feira, o Corinthians joga em outra competição, né? Joga pela Sul-Americana, a estreia do Corinthians na Sul-Americana esse ano, contra a Universidade do Chile.
O bom é que o jogo é na Arena, então o Corinthians vai ter essa semana inteira em São Paulo. Talvez tenha mais tempo para treinar. Sempre que tem que viajar, ainda mais uma viagem internacional. Realmente no caso, é um dia menos, né? Ou dois, né? enfim, tem que Do chegar, calendário. enfim, Mas, fazer check-in no hotel, essas mas coisas. decidir né? fora de casa não vai ser fácil, né? Pra Não, passar pela primeiro, Sul-Americana. primeiro temos o jogo em casa e eu É. acho que é importante aí a gente fazer Se fizer um resultado bom em casa, né? 1 a E 0. resultado bom pro Corinthians é 1x0. Fizer 1-0zinho ali na Arena, tá valendo. É o Gente, jogo de nesse quarta-feira. Nesse jogo a gente já deve ter a volta do Rodriguinho, talvez do Pedrinho. O né? Rodriguinho volta, o Pedrinho talvez. Eu ouvi dizer que o Giovanni Augusto, se ele não for trocado ainda, pode jogar. Não, o Giovanni Augusto já tá em Porto Alegre já. Ou ser titular ou a gente te manda embora. Não, eu não tô falando titular, ele pode estar à disposição. O Casinha ainda não estaria à disposição. O Casinha que eu tenho sentido falta um pouco dele entrar, aquela simpatia toda dele em campo. Mas ok, então o Corinthians pega a Universidade do Chile. Pega a Universidade do Chile na quarta-feira. E no domingo, nós temos o jogo de volta contra o Botafogo. E voltamos ao domingo, né? Novamente. Voltamos, A curiosidade desse jogo é que é o primeiro jogo de domingo da Arena do Corinthians esse olha ano. só. Eu queria, Ai, falar que bonito. eu queria falar que a federação marcou o jogo pra um time aí na sexta-feira. Aí, um time aí que gosta de jogar de sexta-feira, aí né? lembrando um passado aí. O Coringão meteram no horário da nobre, né? Não estamos aqui pra falar dos outros. Não, mas eu gostei desse jogo de sexta-feira. É bom que a federação reconhece, né? A qualidade do Mas time. o Corinthians joga no domingo, 4 horas da tarde, o jogo transmitido pela TV Globo. É um jogo importante, aliás, apesar Sim, da transmissão sim. da Globo, pra torcida encher o estádio e empurrar o time, né? Porque esse 0-0 que a gente fez ontem não leva a lugar nenhum e o time precisa jogar com um pouco mais de vontade, talvez jogar no seu limite de verdade mesmo Uhum, e marcar aquela goleada, né, pra deixar a gente tranquilo, 1-0, né? exatamente. Arana, A gente passar pra semifinal. Cabeçada do Jô, 1-0, tá beleza. E eu vou te falar. Eu tô E é ficando- bom dizer que o empate vai pra pênalti. Qualquer empate, 0-0, 1-1, 2-2, Não adiantou nada o 4-4. Corinthians fazer uma boa campanha. É só pra... Mas pênalti a gente já tirou a zica a agora, zica, né? Mais ou menos, né? A cara? Essa campanha era melhor tensa. do Corinthians garantiu apenas disputar o último jogo, ou a decisão na Arena. É isso que a melhor campanha depois de 2 jogos sonolentos no Paulista garante. Só garante disputar em casa o segundo. Só Não, garante isso. E também é bom lembrar que os pontos que a gente fez na primeira fase ainda continuam valendo, né? Vale falar também que o nosso time feminino também jogou e tem feito sempre resultados bons, mas tá pegando um pouco a mania do masculino de só ganhar de 1-0, né? Já é o segundo 1-0 seguido, né? Mas ganhou agora ganhou hoje, né? Do Sport. Sport, quinta vitória seguida, não foi? Quinta vitória seguida do time. Tá Gol 100% o time. 100%. Gol da Gabi Nunes, artilheira do time aí, gol de pênalti. Parabéns aí pro time feminino representando. A Gabi não passa jogo em branco, é impressionante, O né? time do Tô Corinthians falando, Audax cara, aí tá representando. temos- A mulherada tá... Temos que testar essa Gabi Nunes no ataque do time aí masculino, ver se não resolve as coisas ali pra gente. Gabi vai Acho que ajudar, o hein? Romero Vai precisa ficar pequeno assistir. pro Ju. Romero precisa assistir os Vai- vídeos vai- dela pra acertar e chutar, né? Vai ficar Por pequeno favor. pro Jô ali, cara. E a gente falou do Campeonato Paulista, mas também vai começar agora no próximo sábado o Campeonato Paulista Feminino. Dia 8 de abril começa aí também. Importante, mais um campeonato para nossas meninas aí, guerreiras, continuarem defendendo aí a camisa e o manto, né? Estão jogando muito. Já marcaram 5-0 aí, coisa que o time masculino não chegou nem perto. E aliás, 100% no campeonato, enfim, 5 vitórias, 15 pontos, é uma campanha pra se exaltar, né? Se o masculino estivesse jogando assim, a gente ia estar aqui muito mais feliz. Não, mas a gente tem, não vamos ser tão pessimistas como você está sendo. Eu que sou Não, mais. eu tô Você tá sendo parecendo o pessimista. Edson, cara. Eu não tô Você tá sendo muito pessimista, corneteiro. eu tô sendo realista. Eu também não tô sendo corneteiro, eu tô sendo realista. Eu Tô acho colocando o pé no chão, que, entendeu? eu acho que vamos ter boas novidades. O Campeonato Eu acho que- Brasileiro não eu vai acho que ser tão ruim esse assim. time, eu deito na cama todo dia e eu não sonho com esse time. Esse que é o negócio. Ele não me faz sonhar. Eu tô sendo realista, essa que é a verdade. Não, mas a esperança, o Corinthians é Corinthians, meu. Mesmo sendo o time... A gente tá mal acostumado nos últimos anos de ter aqueles esquadrões. Ah, sim. E nos anos 80, os anos 90, a gente ganhava Ah, e desse se- e jeito, se no for- sofrimento. E se for pensar, cara, a gente pensando nos podcasts do final do ano passado, o nosso prognóstico pra esse ano era muito pior do que o que tá agora. não, né? muito Muito pior, pior, né? muito A gente, o Carille conseguiu com essa molecada aí tirar leite de pedra. Eu hein? acho que a gente pode até discutir isso aqui, assim. Quais são as vantagens desse time que nós estamos vendo hoje em relação ao time do ano passado? E eu acho a principal delas é ter um esquema tático, ter um desenho tático definido, né? A gente não tem os melhores jogadores, mas a gente tem uns jogadores aplicados e eles sabem o que tem que fazer em campo. Tem A um gente não padrão de via jogo, isso. né? A gente não via isso, né? No ano passado.
Parecia um catadão, com o né? Cristóvão isso foi diminuindo. Com o Oswaldo isso sumiu, desapareceu completamente, né? Aquele time do Oswaldo era uma vergonha total. E esse time, pelo menos, ele tem a bola, ele sabe o que fazer. Às vezes ele não consegue fazer, mas ele Ele sabe não o tem que a fazer. qualidade que necessária. Que outras vantagens você vê nesse time além dessa? Não, o que eu vejo as vantagens é ter a juventude, de ter essa molecada que fazia tempo que o... Até aproveitar o- da base, o que o Corinthians não tem tradição de fazer, né? Não, e acho que com isso vem um potencial enorme, porque a gente desenvolvendo essa molecada, a gente tá falando muito do Arana, pô, o Arana tá jogando muito tecnicamente, a gente não, tem que lembrar, o Arana subiu pro profissional 3 anos atrás, né? Ele ficou reserva do Wendel 2 anos e agora virou titular. Então ele teve essa transição. Esses moleques, Pedrinho tá vindo agora. O Maicon subiu ano passado e subiu temos pra ainda Ponte Preta. Temos o Mantuan, tem o Mantuan, Delamore, que o tá emprestado. Carlinhos tá aí. Então tem uma molecada boa que a gente tem que testar, mas dar uma chance. Permitir que eles cresçam. E acho que eles têm por onde crescer. Não, e o Acho Carille que esse é tem o dado caminho. essa chance, Eu acho que né? esse é o caminho. Eu acho que essa Sim, crítica não pode mas- ser feita ao trabalho do Mas Carille. a chance do Carille tá intrinsecamente atrelada Resultados. ao resultado. Então o Corinthians vai, sei lá, seguindo o Paulista, não sei. Tem aí esse abril de mata-mata, esse abril perigoso, esse abril sangrento pela frente. Pode acontecer de dia 15 de abril o Carille cair, Ah, porque assim, Mas tudo se foi que tá eliminado, acontecendo- não. precocemente nas duas Não, competições. eu acho que aí a gente tá. Aí eu acho que vocês Mas estão aí- sendo mais mas aí apocalípticos a do que eu. pressão- Aí tô- a pressão é eu tô- diferente. Eu tô indo com o que eu vi dessa diretoria até o momento. Pode acontecer. Eu preferia que não acontecesse, não importa os resultados. Eu acho que eles venham. não tirariam, não, cara, porque não tem que colocar no lugar, cara. É, eu Mas acho que se não. a gente é eliminado domingo que vem do Paulista e na sequência da Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, em 3 competições... A Copa Sul-Americana, outro jogo é só no mês seguinte, né? Mas mesmo assim, se você cair precocemente do Paulista e da Copa do Brasil, a pressão é imensa, não só da imprensa, dos torcedores. Mas eu não acredito que vai cair. Mesmo eu tô falando com o pessimismo total, acho que essa molecada vai dar conta do recado. Queria só mandar um salve que hoje a gente tá aqui, ó. A gente tá com algumas cervejas artesanais. Um oferecimento da cena cervejeira Pô, aqui. a gente já experimentou aqui, degustamos da cervejaria Teresópolis, cervejaria Insana, agora aqui da Japa Cervejaria, as meninas que tem a... Cerveja com wasabi. É isso Cerveja com aí. wasabi, hein? Essa vai ser Então, boa. isso fica a dica aí, ó, Estrela Galícia. Pode contratar o pessoal, patrocinar o pessoal aqui da Irmandade Corintiana. É isso aí, galera. E vamos pôr o Gibson à prova, como sempre, pra ele falar pra gente as 5 redes sociais da Irmandade Corintiana, agora depois de tomar um pouquinho do Gorói. De fazer a degustação aqui. Não, fora obviamente o Facebook, onde o pessoal tá assistindo live agora. A gente tem o YouTube também, SoundCloud, o Twitter Instagram. e Instagram. Só que no Twitter é diferente. No Twitter é Irmandade Timão, em todos os outros é Irmandade Corintiana com TH. É, e vamos dar uma força aí, a gente tá chegando em 2.000 seguidores. Compartilhe com os amigos, com os inimigos. Capaz com até de ter todos, chegado, com olha os- na página. Entra Com, na página com os aí, corintianos, ver com os antes, se ela tá com 2.000. Importa presti- compartilhar. compartilhar Dividir e o pão, prestigiar a Irmandade. Já estamos com 2026! Aê, rapaziada, valeu. Comemorando 2000 ao vivo aqui, hein? Saúde, viva! Viva! Aê! Viva a Viva a Irmandade! Irmandade. Viva a Irmandade! Viva o Wasabi! E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!